Olá, igreja. Olá a todos. Nós vamos falar essa mensagem baseada num livro de um irmão que é pastor na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, chamado de Um Indignado para Outro. Achei bastante interessante, é um livro que o meu filho Renan me emprestou para ler, e eu acho que ele tem bastante coisa interessante para a gente passar e repassar para os irmãos. O nome que eu dei para título é Ter uma Vida em Abundância. É o que nós precisamos ter no Senhor, uma vida em abundância. João 10, versículo 10, na parte B, diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui vem uma pergunta: como você tem vivido? Tem se arrastado para passar pelas situações ou pelos problemas? Ou tem tido muita alegria e conforto apesar de tudo, apesar de todos os problemas? Conforto no sentido de ser confortado, de ter um amparo. Deus deseja para cada um de nós uma vida abundante. O nosso destino é uma vida abundante. Somos parte de um povo escolhido por Deus, que está debaixo do favor do Senhor. Não basta crer que esta plenitude em todas as áreas da nossa vida seja uma promessa verdadeira, mas acima de tudo nós precisamos desejar ter essa vida. Tudo o que buscamos ou nos esforçamos para alcançar vem de um desejo interior nosso. Se buscamos algo com afinco, é porque realmente o queremos. Com Deus não é diferente. Nós precisamos desejar e buscar Deus com afinco. Mateus 11, versículo 12, diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Sim, por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então não é uma jornada fácil, não é uma caminhada fácil. Nós precisamos nos esforçar para nos apoderarmos do reino. O Senhor recompensa os que se esforçam com o reino. A intenção é diferente de desejo. Uma intenção pode até ser boa, mas o que nos move é o desejo genuíno de alcançá-la, alcançar essa intenção. Isso exige perseverança. Você quer mudar? Então você precisa desejar e perseverar na mudança. Deus deseja te conduzir a uma vida abundante. Isso precisa ganhar força de dentro para fora. E você precisa se tornar esse objetivo e buscá-lo de todo o seu coração. Tornar esse objetivo real. Como filho de Deus, você tem direito às promessas de Deus. Deseje-as, deseje essas promessas. Busque alcançar o que te tem direito, o que é de direito seu. Então o nome do Senhor será exaltado. Mas para que esse processo se realize, precisamos quebrar crenças, tabus que nos impedem de nos enxergar aptos para tal fim, para tal finalidade, para ser alvo do Senhor. Podemos nos achar, às vezes, pequenos demais ou incapazes de realizar tal desejo. Nós somos muito improváveis para muitas pessoas para viver essas coisas extraordinárias de Deus. 1 Coríntios 1, 27 a 29, fala disso. Diz lá: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nosso Deus é o Deus dos improváveis. Deus nos escolhe, nos capacita e nos usa para a glória de seu nome. Entenda, não falo assim em termos de sermos ignorantes, não é isso. Mas precisamos fazer a nossa parte para buscar a capacitação necessária. A capacitação vem de Deus. Precisamos entender que o sobrenatural de Deus está à nossa disposição para cumprir a sua vontade. Você pode até ter um talento determinado para alguma coisa que é dado por Deus, mas se não houver humildade, se não houver esforço, se não houver determinação para o crescimento, você não vai adiante. Deus vai te capacitar,
vai te dar as ferramentas, vai te dar as condições, vai te dar as oportunidades necessárias. José é um exemplo claro de um improvável que viveu grandes coisas no Senhor. Ele foi rejeitado, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José se tornou o segundo maior em poder no Egito, atrás apenas de Faraó. Foi um instrumento de Deus para salvar a sua família e o povo de Israel. É preciso que seja gerada esperança no seu coração. Por mais que a sua vida pareça um caos hoje, Deus tem poder para transformá-la e mudar a sua história. Jesus tem algo especial reservado para você, para nós. Não importa o quão improvável você seja, não importa a sua idade, não importa as suas condições. Ele quer te dar uma vida abundante. Não diga mais assim, eu não posso. Daqui por adiante, você diga e declare, eu posso. O Senhor pode em mim. Você pode ser usado por Deus. Salmo 113, versículos 7 e 8, diz, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Sim, Deus tem esse poder. Se Deus colocou algo em seu coração, por que não crer que isso vai se tornar real na sua vida? Nossa reação, muitas vezes, é dizer, será? Será que isso vai realmente acontecer? Será que isso vai dar certo? Vamos mudar a pergunta, então. Comece a dizer, por que não? Por que não vai dar certo? Por que não, Deus, tem algo reservado realmente para mim e isso vai dar certo? Satanás quer que fiquemos presos nos aspectos negativos que nos impedem de avançar. Não podemos aceitar isso em hipótese alguma. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 10, a parte B, diz, Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A graça de Deus ela é abundante e está à nossa disposição para ser usada. Estamos em uma guerra e as armas que precisamos usar, elas são espirituais, elas não são carnais. E são poderosas para destruir sofismas e falsos argumentos. Sofismas são falsas verdades que o inimigo coloca em nossa mente. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, nos diz, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A guerra em nós se trava na nossa mente. Satanás puxa a nossa mente para prender para a carne, para o pecado. E o Senhor puxa a nossa mente para o Espírito, para a paz. Sofismas são pensamentos contrários à vontade de Deus. Um deles é, você é um improvável. Isso é um sofisma. Essas mentiras precisam ser destruídas. Sabe como? Com a verdade. Você é especial. Você é morada do Espírito Santo. Deus enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não se desvalorize. A falta de revelação de quem somos, na realidade, que somos filhos de Deus, pode nos impedir de receber o que Deus tem para cada um de nós. Creio, sinceramente, que a maneira de pensarmos determina onde chegaremos. Para alcançar a vontade de Deus, precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Não se trata apenas de comportamentos, mas da mentalidade, que vai determinar a nossa conduta e os resultados. Então, se a gente quer chegar lá, uma vida abundante, uma vida plena de Deus, nós precisamos renovar o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Precisamos mudar a maneira de pensar. O Senhor transforma a nossa maneira de pensar e nos vê
como um vencedor. Para um vencedor, não importam os desafios. No final, a vontade de Deus será cumprida em nossa vida. Vencedores não procuram problemas. Nós temos muitos problemas, todos os dias aparecem problemas, mas nós, como vencedores, devemos encontrar soluções. Na prática, muitos não conseguem se ver como vencedores. A razão disto é que olham para a sua própria capacidade, para o seu próprio umbigo, e não acreditam em mudanças, não enxergam o Senhor fazendo essas mudanças em nossas vidas. 2 Pedro 1, versículo 3, diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Vou repetir. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, não é uma ou outra coisa, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O poder de Deus não nos leva a uma vida qualquer, mas a uma vida plena, abundante. Mude a sua mentalidade. Existe um poder divino dentro de você, te capacitando para ser quem você precisa ser e para fazer o que precisa ser feito. Romanos 2, versículo 2, nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos experimentar a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Não se molde aos padrões do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. O padrão de Deus é que o poder dele nos capacita. Deus é um Deus de princípios. Precisamos cumprir esses princípios para podermos ser abençoados. Precisamos cumprir os princípios de Deus para ser abençoados. Muitas vezes, a insegurança e o medo nos impedem de avançar. Precisamos entender que o Deus que chama é o Deus que unge. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Creia, Ele fará. Ele fará isso na sua vida, fará isso na minha vida. O nosso Deus não é qualquer um, não é qualquer Deus. Nosso Deus é o Senhor. Ele é o Eu Sou. Jeremias 32, 17 nos diz: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Nada é difícil demais para o Senhor. O maior problema que você já enfrentou na sua vida não é difícil para Deus resolver. Nenhuma profecia que você possa ter lido, visto ou recebido não é difícil para Deus fazer cumprir na sua vida. Hebreus 10, 23 nos diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é capaz de cumprir e ele vai cumprir. O objetivo disso tudo é que você tenha uma vida em abundância. Para isso, vamos considerar 3 pontos importantes: obediência, excelência e constância. Obediência, excelência e constância para ter uma vida em abundância. Obediência é um caminho para a santidade. A santificação é um dos aspectos da salvação da nossa alma. É andar com o Senhor, andar no Espírito, ser obediente. Um primeiro passo é nos livrarmos dos pecados, para estarmos na presença do Senhor, e isso todos os dias. O pecado é uma barreira entre nós e o Senhor. Muitas vezes podemos, orar para o Senhor e vemos que as nossas orações não são respondidas. Precisamos ter certeza que não há um pecado em nós que está impedindo essa comunhão com o Senhor. Para isso, nós temos o sangue do Senhor para perdoar os nossos pecados. Hebreus 10, 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
Nós vemos também em 1 João, capítulo 1, versículos de 7 a 10, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós temos pecado, todos nós pecamos, mas para isso nós precisamos confessar os nossos pecados para o Senhor, para que o seu sangue possa nos purificar e para que possamos ter comunhão com o Senhor, livre dos nossos pecados. Isso precisa ser feito todos os dias. Essa lavagem interior precisa ser feita todos os dias, em todos os momentos. Dito isto, vemos que o Senhor nos livrou da condenação eterna, nos fez filhos de Deus e seus herdeiros, herdeiros de suas promessas. Isso está em Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, 32 nos diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu seu próprio filho para nos livrar dos pecados, nos salvar, nos tornar filhos de Deus, vai dar graciosamente todas as suas promessas. Deus não tem deficiências, Ele não tem falta de nada. Ele é a própria sabedoria, Ele é o Todo-Poderoso. Se nosso problema é financeiro, a Bíblia diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. Isso está em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Se o problema é emocional, nele encontraremos descanso para a nossa alma. Isso está em Mateus 11, versículo 29. Se o problema é falta de capacidade, lógico, não esquecendo de fazermos a nossa parte, a Bíblia diz que seu poder nos auxilia e nos capacita. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ou seja, tudo o que precisamos está em Deus, está na sua palavra. Mas por que muitos não vivem isso, não conseguem viver isso? Por que tantos têm problemas financeiros e não conseguem cumprir o propósito de Deus em suas vidas? Por que tantos estão quebrados emocionalmente, com tantos problemas emocionais? Por que tantos casamentos destruídos? Por causa da luta entre a carne e o espírito. Nosso eu espiritual quer agradar a Deus, e o nosso eu carnal quer fazer apenas a nossa própria vontade. Mas como vencer esta batalha? Através da obediência ao Senhor e à sua palavra. A obediência é fundamental numa vida cristã. Deuteronômio 5, versículo 29, nos diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A obediência atrai o favor de Deus. É claro que passamos por altos e baixos nas nossas vidas. Faz parte da caminhada de toda pessoa, de todo cristão. Mas será que as mazelas da sua vida não são fruto da falta de obediência sua aos princípios de Deus? Precisamos escolher o nosso eu espiritual e não o nosso eu carnal, e fazer dia a dia a vontade do Pai. Mas e quanto à fé? Podemos perguntar. Hebreus 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza de coisas que não se veem ainda, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 12, 2, na parte A do versículo, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é o próprio Jesus. A fé, ela é fundamental para que exista esse relacionamento entre o homem e Deus. A fé agrada a Deus. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Somos salvos por meio da fé. Está em Efésios 2, versículo 8. Mas a fé precisa de atitudes. Nós precisamos ver e praticar essa fé.
Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, nesse contexto que estamos falando, a fé precisa nos conduzir à obediência de Deus. Obedeça a Deus. A obediência ao Senhor vai fazer toda a diferença em nossa vida e produzir frutos em nossa caminhada cristã. Deus é nosso Pai e quer nos abençoar. Lucas 11, capítulo 11, versículo de 11 a 13, nos diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se um pai ou uma mãe deseja o bem, quer o bem para os seus filhos, trabalha e sustenta os seus filhos, dá o melhor possível para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos vai dar as suas promessas e boas dádivas. Mas, para isso, nós precisamos cooperar com Deus. Isso está em 1 Coríntios 3, versículo 9. Cooperar com Deus para implantar o seu reino aqui na terra. Então, nós precisamos ser aqueles que fazem a vontade do Pai aqui na terra. Nós precisamos fazer a diferença na terra. Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Como filhos, como bons filhos, nós precisamos cumprir a vontade do Pai. Então, para ter uma vida em abundância, nós temos que ser obedientes. Esse é o primeiro aspecto. Nós vamos encerrar aqui essa primeira parte. Na segunda parte da mensagem, no próximo final de semana, nós vamos falar sobre os outros dois aspectos, que é a excelência e que é a constância na vida do cristão. Que todos tenham um ótimo fim de semana e que o Senhor abençoe a todos nós.